graça e a paz do Eterno te alcance onde quer que você esteja, amém? A palavra do Senhor hoje para os nossos corações é 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11 ao versículo 22, onde o Senhor diz assim: Assim Salomão acabou de construir o templo e o palácio real. Todos os seus planos para a construção do templo e do palácio deram certo. Então o Senhor Deus apareceu de noite a Salomão e disse: Eu ouvi a sua oração e escolhi este templo para ser o lugar onde serão oferecidos os sacrifícios. Quando eu fechar o céu e não deixar que chova, ou ordenar aos gafanhotos que destruam as colheitas, ou mandar uma peste atacar o povo, então se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Escutarei com atenção as orações que forem feitas neste templo, pois é o templo que escolhi e separei para ser o lugar onde deverei ser adorado para sempre. Eu tomarei conta dele e sempre o protegerei. E se você, Salomão, me servir fielmente, como fez Davi, o seu pai, e se obedecer às minhas leis e ordens e fizer tudo o que eu mandar, então eu firmarei o seu poder como rei, cumprindo assim a aliança que fiz com Davi quando lhe disse que Israel sempre seria governado pelos descendentes dele. Mas, se você e o seu povo deixarem de me seguir, se desobedecerem às leis e aos mandamentos que lhes dei, e se adorarem e servirem outros deuses, então eu os arrancarei da terra que lhes dei, e também abandonarei este templo que separei para ser o lugar onde devo ser adorado. Aí todos os povos vão desprezar e zombar do templo que agora é tão glorioso. Todos os que passarem por perto dele ficarão chocados e perguntarão: por que foi que Deus fez isso com esta terra e com este templo? E a resposta será: foi porque os israelitas abandonaram o Senhor, seu Deus, que tirou do Egito os antepassados deles. Eles seguiram outros deuses e os adoraram e os serviram. Foi por isso que o Senhor fez com que toda esta desgraça caísse sobre eles, amém? E de fato, depois de passado algum tempo, o templo foi mesmo destruído, porque Salomão desobedeceu ao Senhor. Ele, por um tempo, ele andou de acordo, em obediência, servindo a Deus. Logo depois ele desobedeceu, casando-se com mulheres de outras religiões, de outros povos. E ele acabou se inclinando à adoração dos deuses de suas concubinas e traindo assim o Senhor. Ele pede claramente em toda a palavra dele que ele não aceita dividir a adoração com nada, nem com ninguém. Ele é o único que deve ser adorado. E o Senhor sempre nos diz, sempre nos garante que Ele sempre estará conosco, desde que nós estejamos também nele, em obediência a Ele. Caso contrário, Ele não habita no meio do pecado. Ele não divide o templo dele, tanto o templo nosso corpo, quanto o templo, uma casa de oração. Ele não divide espaço com demônios, não divide espaço com pecado, porque Deus é um Deus santo. Por isso ele exige santidade e obediência dos que se dizem ser filhos dele. Amém? O eterno, nosso Deus amado, nunca vai estar onde habita o pecado. Nunca, nunca, nunca.
Muito provavelmente, se você conhece uma pessoa ou um ambiente de pecado, que diz ou que aparenta estar ali à luz de Cristo, provavelmente não é a luz de Cristo que está habitando ali naquele lugar. A palavra do Senhor diz que o inimigo se faz de anjo de luz, se assim ele quiser, porque ele é o pai do disfarce, né? O que se acha Deus, mas não é, do disfarce, da mentira, da manipulação, da falsidade, que gosta de copiar tudo aquilo que Deus faz. Amém? Que você receba essa mensagem no seu coração, em nome de Jesus. O Eterno te ama.